Bom dia, galera, tudo bom aí? Vamos lá. Hoje, então, vamos adentrar um pouquinho mais no mundo da história do terceiro ano, e vamos falar então sobre a Segunda Guerra Mundial, né? Resolvi dividir essa aula em duas para ela não ficar muito extensa e para que a gente possa compreender cada vez mais esse assunto que é tão recorrente aos nossos vestibulares, principalmente nas estaduais, principalmente nas federais, né? Então, Segunda Guerra Mundial, aula 1. Vamos que vamos. E para falar de Segunda Guerra, a gente tem que entender o contexto que o mundo estava vivendo, mas certamente o contexto que a Europa estava vivendo antes dessa Segunda Guerra Mundial, né? Então, primeira coisa que vocês têm que saber. Então, regimes totalitários de extrema direita e de esquerda estão tomando conta da Europa, como é o caso do stalinismo, do nazismo, do fascismo, do salazarismo e do franquismo, né, gente? Como a gente já estudou nas aulas passadas. Em 1933, o nazismo então coloca Hitler no poder da Alemanha. Ele vira o Führer, ele vira o líder alemão, ok? E a primeira coisa que Hitler faz ao assumir o controle alemão é o quê? É dar as costas para o que? O Tratado de Versalhes. Tratado de Versalhes que foi assinado no fim da Primeira Guerra Mundial e que impunha severas punições à Alemanha, ok? Hitler então ele vai dar as costas a esse tratado e vai falar: a partir de agora quem manda no meu país sou eu. E ele vai fazer então o rearmamento alemão, que é o primeiro item que vocês estão vendo aí. É nesse contexto que Hitler vai criar a Wehrmacht, né? Que é a máquina de guerra alemã. O que é a Wehrmacht, professor? É a junção dos três poderes das Forças Armadas: Exército, Marinha e Aeronáutica, ok? O Exército com os Panzers, que são a força de blindados alemão, os blindados mais rápidos construídos até agora, ok? A Luftwaffe, que é a Força Aérea Alemã, que já tinha feito sucesso lá em Guernica, na Guerra Civil Espanhola, né? E também a construção de novas embarcações e também de submarinos. Então, essas três forças vão se unir para quê? Para contribuir para o crescimento da máquina de guerra alemão chamada de Wehrmacht, ok? Nós vamos ver que pessoas que pensam iguais vão se juntar, ok? Então nós vamos ver a formação de pactos, ok? Durante a Segunda Guerra também. Na Primeira Guerra Mundial a gente viu que pessoas que pensavam iguais fizeram então as alianças. Aqui nós não chamamos de alianças e nós chamamos então de pacto, ok? Qual pacto que foi primeiro formado, professor? O Pacto Anticominterme, que foi um pacto assinado entre Alemanha e Japão. Nesse pacto, meus queridos, nesse pacto ficou decidido que tanto a Alemanha quanto o Japão combateriam o comunismo do Stalin, ok? Então, nós vamos ver aí, pacto assinado entre Alemanha e Japão, pacto anticominterme, ok? Um pacto contra o comunismo, contra a União Soviética, tá? Lembrando que tanto a Alemanha quanto o Japão, eles tinham interesses em expandir os seus impérios, ok? Nós vamos ver também, como a gente já estudou, a Guerra Civil Espanhola, que foi o laboratório de guerra para a Segunda Guerra Mundial, onde Hitler e Mussolini puderam usar os seus armamentos contra aquela população e assim então testar os seus armamentos. Nós vamos ver que por que ocorreu a Segunda Guerra, professor? A gente pode afirmar que a Segunda Guerra, um dos motivos dela ter ocorrido, foi a política de apaziguamento, tanto da França quanto da Inglaterra. Aí nós vamos ver então os primeiros ministros da França e da Inglaterra. Da França, Edouard Daladier, e na Inglaterra, Neville Chamberlain, ok? Esses dois homens, eles eram contra uma política mais séria contra Hitler. Por isso, o Hitler foi crescendo, ok? Por causa dessa política de apaziguamento. Professor, por que dessa política de apaziguamento? Gente, a gente tem que entender o contexto que nós estávamos vivenciando nessa Europa. Tínhamos saído da Primeira Guerra Mundial, essa Primeira Guerra Mundial que tinha matado mais ou menos 20 milhões de pessoas. Os países ainda estavam se reconstruindo. Depois nós temos o quê? Uma crise de 29 que vai abalar o mundo totalmente, né? Então, a política de apaziguamento, tanto de Daladier quanto de Chamberlain, foi uma política considerada correta, porque ninguém imaginaria que Hitler iria ser o que viria a ser.
ok? Ninguém imaginaria que Hitler se tornaria algo, um cara que acabaria com o mundo se fosse preciso. Ninguém imaginaria que Hitler mataria os judeus, né? Então, isso nós vamos entender nesse contexto, tá bom? A política do apaziguamento, nesse primeiro momento, tanto França quanto Inglaterra, eles vão como que fechar os olhos para o que Hitler estava fazendo. Professor, e o que Hitler estava fazendo? Hitler estava fazendo o seu expansionismo. Ele estava aumentando cada vez mais o seu território em busca do quê? Do espaço vital. Lembra lá quando eu falei do regime totalitário nazista que Hitler na cadeia escreveu um livro chamado Mein Kampf? Nesse livro chamado Mein Kampf, Hitler defende duas coisas. Uma é o antissemitismo contra o povo judeu e a segunda coisa é a teoria do espaço vital. Para a Alemanha ser uma grande nação, ela necessitava de mais espaço. E Hitler vai colocar isso agora em jogo, tá? Então, ele vai começar a invadir algumas regiões. Quais regiões, professor? No começo, nesse comecinho, ele vai invadir Sarre e a Renânia. Professor, o que foi o Sarre e a Renânia? Tanto o Sarre quanto a Renânia eram territórios que pertenciam à Alemanha antes da Primeira Guerra Mundial. E como punição, depois do fim da Primeira Guerra Mundial, nós vamos ver que as potências aliadas, né, então, elas vão destituir a Alemanha desses territórios, tanto o Sasse quanto a Renânia. Ok, gente? Então, nós vamos ver que o expansionismo alemão ele vai para o Sarre e para a Renânia, enquanto a política de apaziguamento vai falando, deixa Hitler lá, né? Deixa Hitler lá, ele está pegando o que era dele antes da guerra, ok? Só que Hitler também, ele vai invadir e vai conquistar a Áustria, diferentemente do que foi no Sarre e na Renânia. Tanto no Sarre quanto na Renânia, a invasão ocorreu de forma violenta e se utilizando de armamentos, ok? Já na Áustria, gente, pessoalzinho, quando Hitler ele vai anexar o território da Áustria, ele faz um plebiscito dentro do território austríaco, lembrando que Hitler ele era austríaco, tá? Ele faz um plebiscito dentro do território austríaco e fala, vocês querem se juntar ao Terceiro Reich? Vocês querem se juntar à Alemanha, à grandiosa Alemanha? E a população, então, a grande maioria da população fala, sim, nós queremos fazer parte disso, ok? Então, diferentemente do que ocorreu em Sarre e do que ocorreu na Renânia, a Áustria ela é anexada sem nenhum tiro, ok? Ela foi anexada de forma pacífica e com a população, então, acreditando que Hitler estava fazendo um bem, tá bom? E depois nós vamos ver que Hitler ele vai anexar a região dos Sudetos, ok? Gente, a região dos Sudetos é uma região montanhosa que pertencia à Tchecoslováquia, ok? Então, aí sim Hitler vai usar de novo da sua violência, aí sim Hitler vai usar novamente dos seus armamentos, aí sim Hitler vai usar novamente da sua Wehrmacht, da sua máquina de guerra alemã. Ok? Então, região dos Sudetos. E aí, então, quando Hitler anexa então a região dos Sudetos, é que a política do apaziguamento ela começa a cair, ok? Por quê? Tanto Deladier quanto Chamberlain, eles vão acordar e falar, opa, esse cara está crescendo demais, esse cara está cada vez mais chegando perto da União Soviética. Opa, e se ele chegar perto da União Soviética, aí a gente não sabe o que pode ocorrer, porque nós temos Stalin, que era considerado um doido, e nós temos Hitler também. Então, olha só a briga de cachorro grande. Enquanto a política do apaziguamento ela achava que Hitler iria segurar o comunismo na Europa, a partir da invasão de Hitler aos Sudetos, nós percebemos que, opa, a política do apaziguamento, ela como cai o véu que estava tampando os olhos de Chamberlain e de Deladier. Ok, gente? E quando cai, então, esse véu que estava tampando os olhos, a gente pode assim dizer, de Deladier e de Chamberlain, nós percebemos então que eles convocam Hitler para uma reunião. E essa reunião ficou conhecida na história como Conferência de Munique, que é o que a gente vai tratar no próximo slide. Então, né, gente, vamos falar agora dessa Conferência de Munique. O que foi a Conferência de Munique? Gente, eu não sei vocês aí do outro lado, mas eu, quando era mais jovem, morava lá com a minha mãe lá atrás. Quando eu aprontava muito, a minha mãe me chamava, antes de me dar os tapas, né? Antes de partir para
finalmente, a minha mãe me chamava e tentava conversar para ver se eu refletia sobre aquilo que estava errado, ok? Então a gente pode ver a Conferência de Munique mais ou menos como isso, uma tentativa de fazer com que Hitler parasse um pouco, né? Uma tentativa de fazer com que Hitler não fosse para os finalmente que seria a guerra. Então, a Conferência de Munique foi uma reunião onde estavam representantes da Alemanha, da Itália, da França e da Inglaterra. E nessa conferência, meus queridos, nós vamos ver que, como uma tentativa de barrar Hitler, eles chegam lá e falam: Hitler, o que você quer? Hitler fala: eu quero o meu espaço vital, né? Daí o pessoal, tanto da França quanto da Inglaterra, fala: o que é seu espaço vital? Não, meu espaço vital agora é os Sudetos, meu espaço vital agora é a Tchecoslováquia. Ah, Hitler, se você pegar um pedaço da Tchecoslováquia, você vai sossegar? Não, fiquem sossegados, porque eu vou sossegar, né? Imagina Hitler falando com aquele bigodinho, com aquele sotaque alemão, né? Então, isso foi a Conferência de Munique. Foi uma tentativa de barrar Hitler via diplomática, ok, gente? E foi nessa conferência que Hitler, então, ele vai se comprometer, a partir daquela data, resolver todas as questões de interesse nacional mediante a consulta. Eu não vou mais partir para o tiro, porrada e bomba antes de consultar vocês, né? Gente, nós sabemos que Hitler não vai respeitar a Conferência de Munique. Nós sabemos que Hitler, essa paz, essa tentativa de apaziguamento não vai durar muito, né? Então, nós prestem atenção. Hitler vai falar que vai se comprometer, que vai, a partir de agora tá tudo ok, meu espaço vital tá legal, só que nós vamos ver que o espaço vital de Hitler, ele vai se modificar. Cada vez mais Hitler vai querer mais, cada vez mais Hitler vai querer mais. E o próximo, onde Hitler vai se meter agora, é onde? Com a Polônia. Tá bom, gente? Mas isso é assunto para o próximo slide. Então, vamos lá. Então, como eu falei, né, meus queridos, os olhos de Hitler, então, cresceram para a Polônia. Os olhos de Hitler cresceram para a Polônia. Só que Hitler, muito esperto, né, ele falou: como que eu vou invadir a Polônia sem mexer com Stalin, ok? Porque qualquer tentativa de invadir a Polônia, Stalin poderia pensar: nossa, a Alemanha vai me invadir. Então, Hitler, então, ele vai criar o que a gente chama de Pacto Ribbentrop-Molotov, ok? Que é o Pacto Germânico Soviético de Não Agressão. E aí, para vocês, tem uma charge, né, que eu adoro essa charge, né, que é muito usada em vestibulares. A Universidade Federal do Rio de Janeiro utilizou essa charge, né, falando assim: o que essa charge representa? Essa charge representa, então, que Hitler, ele apoiava o comunismo. Hitler, ele era Hitler, ele era de um extremismo do lado da esquerda, né? E nós já estudamos isso, a gente sabe que não, né? Mas olha que interessante. Então, Hitler, ele vai se aliar, ok, com Stalin. Ele vai assinar, então, um tratado chamado Pacto Ribbentrop-Molotov, onde ele fala: ó, eu vou invadir a Polônia, tá? Dele já ficou certo, eu vou invadir a Polônia, só que eu não quero nada com você. Nós vamos então ficar neutros, né? A União Soviética fica neutra e você ainda, Stalin, meu caro amigo Stalin, você ainda vai sair no lucro, porque ao invadir a Polônia, eu divido ela ao meio, dou metade do que eu conquistar da Polônia para você. Stalin então vai ficar super feliz e vai querer sim, então, assinar esse pacto, ok? Então, Pacto Ribbentrop-Molotov é o pacto germano-soviético de não agressão, onde, por um curto espaço de tempo, nós vemos que o comunismo de Stalin está aliado ao nazismo de Hitler, ok, gente? E eles não vão ter uma disputa violenta. Tanto é que Hitler vai invadir, então, a Polônia e vai dar metade da Polônia para Stalin, ok? Então, Pacto Ribbentrop-Molotov, tá? Então, não confundam essa imagem, por favor, falando que Hitler, ele se aliou, ele era um movimento de esquerda. Não, ele era de direita, mas que nesse período, nesse contexto histórico, Hitler viu como solução fazer um pacto com Stalin para, então, fazer com que a sua teoria do espaço vital desse certo, ok? Nós vamos ver que isso não vai durar muito, né? Nós vamos perceber que Hitler não vai respeitar esse pacto, ok? É onde a gente pode falar, tem alguns historiadores que costumam falar que foi o suicídio de Hitler, quando
quando então Hitler, ele, não se sabe até onde, por quê, ele resolve se meter com a União Soviética, tá bom, meus queridos? Então, Pacto Ribbentrop-Molotov, Pacto Germano-Soviético de Não Agressão, foi um pacto então assinado entre a Alemanha e entre a União Soviética, onde se decidiram que eles não iriam entrar em vias de fato, ok? Então, próximo slide, então a gente vai ver agora o estopim da Segunda Guerra Mundial. Então acompanhem comigo. Então, né, meus queridos, depois que Hitler então assina com Stalin o Pacto de Não Agressão, né, nós vamos ver que Hitler dá continuidade à sua teoria do espaço vital. Vamos crescer, a Alemanha tem que crescer, o Reich tem que crescer, né? E Hitler então, a partir desse momento, depois de assinado o Pacto Ribbentrop-Molotov, ele vai então invadir a Polônia. Primeiro, ele vai invadir a Polônia por dois motivos, ok? Primeiro motivo, ele vai querer a cidade de Danzig, né? Uma cidade que foi criada no final da Primeira Guerra Mundial. Por que foi criada, gente? Porque na cidade de Danzig fica um porto, ok? E esse porto, ele era um porto muito, muito movimentado, ok? Então, os aliados da Primeira Guerra Mundial falam, não, vamos dividir então a Polônia. Aqui em cima, onde vocês estão vendo em vermelhinho aqui, criam um corredor polonês, e nesse corredor polonês eu tenho a cidade de Danzig, ok? Nessa cidade de Danzig existia um porto que movimentava muitas cargas, ok? E se eu estou no meio de uma guerra, é lógico que eu quero ter acesso ao mar, né? E aqui na cidade de Danzig, esse acesso da cidade de Danzig dava acesso ao mar Báltico, ok, gente? Então um porto muito requisitado, ok? No final da Primeira Guerra Mundial, também é criado o que a gente chama de corredor polonês. Professor, o que foi o corredor polonês? O corredor polonês foi, então, uma faixa de terra criada dividindo a Alemanha e a Rússia, tá? Então, e seria uma faixa de terra onde seria neutro, não seria nem polonês, ok? Então, Hitler vai querer acabar com o corredor polonês e ele vai querer tomar conta da cidade de Danzig, ok? E Hitler, então, invade. Hitler, então, invade o quê? A Polônia, ok, gente? E como já estava argumentado, como já estava traçado no Pacto de Não Agressão, ele ao adentrar a Polônia, ele divide a Polônia ao meio, como vocês podem perceber no mapa aí, e dividindo a Polônia ao meio, metade fica então para a União Soviética e a outra metade então fica para a Alemanha. A Polônia foi um dos países, gente, que mais sofreu na Segunda Guerra Mundial. Por quê? Porque ela estava no meio de duas ditaduras, a gente pode assim falar. A ditadura stalinista, que aprisionava e matava os poloneses. E a ditadura de Hitler, que matava e aprisionava os poloneses. Então, a Polônia não tinha para onde correr. Já ouviu aquele ditado? Se correr o bicho pega, se ficar o bicho morde? Era o que estava correndo com a Polônia. Ok, gente, meus queridos? Então, a Polônia, ela vai ser um dos países que mais vai perder população. Por quê? Porque ela ficou nesse meio tempo entre a Alemanha e entre a própria União Soviética, ok, gente? Então a gente vai perceber que um dos países mais afetados pela Segunda Guerra Mundial, com certeza absoluta, é a Alemanha, ok? Lembra lá da Primeira Guerra que eu falei para vocês que o estopim da Primeira Guerra foi a morte de Francisco Ferdinando, ok? Então, professor, qual foi o estopim da Segunda Guerra Mundial? O estopim da Segunda Guerra Mundial, a gente pode afirmar que então foi a invasão das tropas nazistas na Polônia. Professor, por que foi estopim? Por vários motivos, ok, gente? Mas o principal motivo é porque Hitler, ele a partir da invasão à Polônia, ele desobedeceu algo que tinha sido algo que tinha sido estabelecido no Tratado de Munique, no Pacto de Munique, na Conferência de Munique, ok, gente? Então, a partir de agora, a gente vai ver então que tanto as tropas da França quanto da Inglaterra não vão ver isso com bons olhos e decretam, ok? A partir da invasão de Hitler da Polônia, a Inglaterra e a França, elas decretam guerra contra Hitler, ok? Porque Hitler, ele desobedeceu aquilo que tinha sido tratado onde? Lá na Conferência de Munique em 1938, ok, gente? Então aqui, o estopim da Segunda Guerra Mundial, a gente afirma que foi o quê? A invasão de Hitler ao quê?
a Polônia, ok? Ah, mas ele já tinha invadido. Sim, mas ele não tinha combinado. Ele já tinha invadido os Sudetos, ele já tinha invadido a Renânia, ele já tinha invadido a Áustria. Tá, e por que isso não gerou guerra? Porque não tinha sido combinado. A partir de 1938, da Conferência de Munique, Hitler falava, não, eu não vou mais invadir nada, ok? Então a Polônia, ela acabou sendo o grande estopim. A invasão à Polônia acabou sendo o grande estopim dessa Segunda Guerra Mundial. Enquanto na Primeira Guerra Mundial nós temos o assassinato de Francisco Ferdinando, aqui nós vamos ver o quê? Nós vamos ver exatamente a invasão à Polônia. É o estopim da Segunda Guerra Mundial, ok? Tem um historiador chamado Eric Hobsbawm que ele afirma que a Primeira e a Segunda Guerra são capítulos de uma mesma novela, ok? Então vocês podem perceber, se não tivesse ocorrido a Primeira Guerra Mundial, com certeza absoluta não ocorreria a Segunda. Porque um dos motivos, todos os antecedentes que eu listei para vocês, eles estão como que estabelecidos na Primeira Guerra Mundial, porque a gente não teve um fim verdadeiro da Primeira Guerra Mundial, a gente pode assim falar, é que então surgiu então a Segunda Guerra Mundial, ok? Então era isso que eu queria falar para vocês, meus queridos. Então vamos prestando atenção aqui, por favor. Então, né, meus queridos, nós temos o início da guerra. Depois do estopim, o início da guerra. Então, Hitler invade a Polônia no dia 1º de setembro de 1939, ou seja, o estopim para a guerra. E depois disso, 2 dias depois, Inglaterra e França declaram guerra contra a Alemanha. Ok? 2 dias depois, então, no dia 3 de setembro de 1939, França e Inglaterra declaram guerra contra a Alemanha. Ok? Hitler invade a Polônia se utilizando de uma tática que ficou conhecida depois, posteriormente, como Blitzkrieg. Professor, o que é Blitzkrieg? A tradução daria guerra relâmpago, tá? Então, o que seria essa guerra relâmpago? Seria quando primeiro Hitler manda sua guarnição de panzers, ou seja, de seus blindados na frente, seguido por uma infantaria. Tanto os blindados quanto a infantaria, eles vão acabar com as defesas e com a comunicação do país invadido. Ok? E depois vem a Luftwaffe, que são as aeronaves alemãs, e bombardeiam os principais pontos estratégicos. Tá? Então, Blitzkrieg, guerra relâmpago, é uma guerra rápida, né? Ganha-se muito rápido. E Hitler depois vai se utilizar disso para, durante o decorrer de um ano, nós vamos ver que Hitler vai invadir a Dinamarca, a Noruega, a Bélgica e a Holanda. Nós vamos ver, então, um crescimento muito grandioso do Terceiro Reich, ok? Mas isso é matéria para a próxima aula, tá? Hoje eu gostaria só que vocês entendessem como que foi esse começo da guerra, como que uma coisa levou a outra e a partir daí nós temos, então, a instalação da Segunda Guerra Mundial em todo o mundo, a gente pode assim afirmar. Lembrando que os cenários dessa Segunda Guerra Mundial, ela vai ocorrer principalmente na Europa, mas ela também vai ocorrer na Ásia, porque nós temos o Japão, né, que vai brigar muito para tentar dominar sua política imperialista de dominar as ilhas ao seu redor, né? Nós vamos ver então depois mais para o final que o Japão vai se meter com os Estados Unidos. Nós também vamos ter nesse contexto a África acontecendo em territórios da onde? Da própria África, no norte do continente africano. Por isso é chamado então de Segunda Guerra Mundial. Consequências, eu já posso até falar um pouquinho de consequências dessa Segunda Guerra Mundial. Nós vamos ter mais ou menos 60 milhões de pessoas mortas, ok? Alguns historiadores falam em 80, enquanto os outros falam de 50. Mas o número mais aceito de mortos da Segunda Guerra Mundial é em torno de 60 milhões, ok? Sendo que desses 60 milhões, mais ou menos 6 milhões são de judeus, tá bom, gente? Mas isso é tudo assunto para a próxima aula. Hoje, para minha aula, era isso que eu tinha para falar para vocês. Eu não vou nem colocar a bibliografia, porque a gente ainda vai continuar essa aula na aula que vem, tá bom? Então, sempre um prazer enorme estar falando com vocês. Abraço, tchau, tchau, queridos!